Imagine um lugar onde o silêncio é mais alto que qualquer grito, onde segredos milenares são guardados atrás de portas seladas e onde o destino de milhões é decidido por um grupo de homens vestidos de vermelho em um ritual que poucos ousam questionar. Bem-vindo ao Conclave, o evento mais misterioso da Igreja Católica. Quando um Papa morre, o mundo para e olha para o Vaticano, esperando o sinal da fumaça branca. Mas o que realmente acontece lá dentro? O que eles não contam pra gente? Hoje, vamos abrir as portas do conclave, revelar os rituais secretos que datam de séculos e mergulhar em teorias que sugerem que nem tudo é tão sagrado quanto parece. Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar o jeito como você vê a Igreja para sempre. Preparado? Vamos começar. Você já se perguntou o que acontece no exato momento em que um Papa deixa este mundo? Não é só uma questão de luto ou orações. É o início de um processo tão intricado, tão carregado de simbolismo, que parece saído de um romance de Dan Brown. Mas isso não é ficção, é real. Quando o Papa morre, o Camerlengo, o administrador temporário da Igreja, assume o comando. Ele é o cara que confirma a morte do Papa. E não é só checar o pulso. Existe um ritual antigo, quase teatral. O Camerlengo chama o Papa pelo seu nome de batismo 3 vezes, batendo suavemente com um martelo de prata na testa do pontífice. Você está vivo? Silêncio. Você está vivo? Silêncio novamente. Só na 3ª vez, quando não há resposta, ele declara: o Papa está morto. Mas por que esse ritual? Por que um martelo de prata? E o que acontece se, por algum motivo, o Camerlengo decidir não seguir o protocolo? Enquanto o mundo chora ou especula, o Vaticano entra em um estado chamado sede vacante, o trono vazio. É como se o tempo parasse. Nenhum documento importante pode ser assinado, nenhuma decisão grande pode ser tomada. Tudo fica em suspenso até que um novo Papa seja escolhido. Mas aqui começa o primeiro mistério. O anel do Papa, o chamado Anel do Pescador, é destruído pelo Camerlengo com um martelo na frente de testemunhas. Esse anel é o símbolo do poder papal, usado para selar documentos oficiais. Destruí-lo é garantir que ninguém possa falsificar ordens em nome do Papa morto. Mas já parou para pensar no que aconteceria se esse anel não fosse destruído? Ou pior, se alguém o roubasse antes do ritual? Existem histórias sussurradas nos corredores do Vaticano de anéis que desapareceram antes de serem quebrados. Será que isso é só lenda? Ou há algo mais por trás? Agora, enquanto o anel é destruído, o palco está sendo montado para o conclave. Os cardeais de todo o mundo, aqueles com menos de 80 anos, são convocados para Roma. Eles não vêm só para votar. Eles vêm para participar de um dos rituais mais secretos do planeta. O conclave acontece na Capela Sistina, aquele lugar com os afrescos de Michelangelo, que você provavelmente já viu em fotos. Mas esqueça a ideia de um lugar tranquilo, cheio de arte e espiritualidade. Durante o conclave, a Capela Sistina se transforma em uma fortaleza. As portas são trancadas, as janelas seladas, e até os celulares são confiscados. Isso mesmo, ninguém entra, ninguém sai. E ninguém se comunica com o mundo exterior. É como se os cardeais fossem prisioneiros de um ritual sagrado. Mas por que tanto segredo? O que eles têm tanto medo que vaze? Antes mesmo de entrar na Capela Sistina, os cardeais fazem um juramento. Eles juram, sob pena de excomunhão, manter segredo absoluto sobre tudo o que acontece lá dentro. Pense nisso. Excomunhão. Uma punição espiritual tão grave que, na prática, significa ser expulso da igreja. Mas o que poderia ser tão grave a ponto de justificar isso? Será que é só para proteger a santidade do processo? Ou há algo mais? Algo que o Vaticano não quer que o mundo saiba? Vamos voltar um pouco no tempo para entender. O conclave, como o conhecemos hoje, começou a tomar forma no século XIII, depois de um evento que envergonhou a Igreja. Em 1268, após a morte do Papa Clemente IV,
Os cardeais demoraram quase 3 anos para escolher um novo papa. 3 anos. A cidade de Viterbo, onde o conclave acontecia, ficou tão frustrada que os moradores trancaram os cardeais em uma igreja, reduziram a comida a pão e água e até tiraram o telhado do prédio para forçar uma decisão. Foi aí que nasceu a expressão conclave, que vem do latim cum clave, com chave, trancados, literalmente. Mas será que hoje, com toda a tecnologia e vigilância, esse isolamento é realmente necessário? Ou é uma forma de controlar o que os cardeais podem dizer? Agora, imagine a cena. Os cardeais estão na Capela Sistina, sob o olhar do juízo final de Michelangelo. Cada um recebe uma cédula de votação, onde escreve o nome do seu escolhido. Mas aqui vem outro detalhe curioso. Eles não escrevem o nome de qualquer jeito. Eles disfarçam a caligrafia, dobram o papel de um jeito específico e depositam a cédula em um cálice dourado, enquanto dizem em latim Testor Christum Dominum. Chamo Cristo como testemunha. É um momento solene, mas também carregado de tensão, porque no fundo o conclave não é só uma votação. É uma mistura de política, poder e, dependendo de quem você pergunta, manipulação. Cada cardeal sabe que sua escolha pode mudar o rumo da igreja por décadas. Mas quem são esses homens? Será que todos eles são realmente guiados pela fé? Ou há interesses mais terrenos em jogo? Vamos falar sobre o processo de votação. Cada rodada, chamada de escrutínio, pode ter até 4 votações por dia, 2 de manhã, 2 à tarde. Para eleger um papa, é preciso 2/3 dos votos. Se ninguém alcança essa maioria, as cédulas são queimadas com uma substância química que produz fumaça preta, sinalizando ao mundo que ainda não há papa. Quando finalmente há um eleito, a fumaça branca aparece, e a multidão na Praça de São Pedro entra em êxtase. Mas aqui vem outra pergunta. O que acontece entre essas votações? Será que é só oração e reflexão, como o Vaticano quer que acreditemos? Há rumores, nunca confirmados, de que negociações intensas acontecem nos intervalos. Alianças são formadas, promessas são feitas e, segundo algumas teorias, pressões externas conseguem, sim, atravessar aquelas paredes seladas. Como? Bem, o Vaticano pode trancar as portas, mas não pode trancar as ambições humanas. E é aqui que entramos no território das conspirações, porque se você acha que o conclave é só um grupo de homens piedosos escolhendo o próximo líder espiritual, pense de novo. Ao longo da história, o conclave já foi palco de escândalos que fariam qualquer novela parecer chata. No século XV, por exemplo, o Papa Alexandre VI, da família Borgia, supostamente comprou votos para garantir sua eleição. Ele ofereceu terras, títulos e até igrejas inteiras para cardeais indecisos. E não é só coisa do passado. Em 1978, após a morte do Papa Paulo VI, o conclave que elegeu João Paulo I foi cercado de rumores. Ele morreu apenas 30 dias depois de eleito, em circunstâncias que até hoje levantam sobrancelhas. Envenenamento? Ataque cardíaco? Negligência médica? Ninguém sabe ao certo, porque o Vaticano nunca permitiu uma autópsia. E aqui vai a pergunta que não quer calar. Será que João Paulo I descobriu algo durante o conclave que não deveria? Algo que o tornou inconveniente? Vamos avançar para um detalhe ainda mais intrigante. A Capela Sistina não é o único lugar onde as coisas acontecem. Antes do conclave, os cardeais se reúnem em encontros chamados congregações gerais. Essas reuniões são menos formais, mas igualmente secretas. É onde eles discutem o estado da igreja, os desafios do futuro e, claro, começam a sondar quem poderia ser o próximo Papa. Mas essas reuniões também são onde as facções dentro do Vaticano começam a se formar. Sim, facções. Porque, ao contrário do que muitos pensam, a Igreja Católica não é um bloco monolítico. Existem grupos conservadores, progressistas e até aqueles que defendem interesses regionais, como cardeais da América Latina
ou da África, que querem mais influência, e essas tensões podem transformar o conclave em um jogo de xadrez político. Mas quem está movendo as peças? Será que são só os cardeais? Ou há forças externas, talvez até fora do Vaticano, puxando os cordões? Agora vamos falar de um dos rituais mais fascinantes do conclave, a extra omnes. Quando as votações começam, o mestre de cerimônias grita extra omnes. Em latim, todos fora. É o momento em que qualquer pessoa que não seja cardeal é expulsa da Capela Sistina. As portas são trancadas e o isolamento começa. Mas aqui vem outro mistério. Há relatos de que, em alguns conclaves, pessoas não autorizadas conseguiram ficar dentro da Capela Sistina. Como? Talvez um funcionário do Vaticano, talvez alguém disfarçado. Em 2005, quando Bento XVI foi eleito, circularam histórias de que um microfone escondido foi encontrado na Capela Sistina após o conclave. Oficialmente, o Vaticano negou. Mas, e se for verdade? Quem estaria ouvindo? E o que eles queriam saber? Enquanto os cardeais votam, o mundo espera. A chaminé da Capela Sistina vira o centro das atenções. Fumaça preta, fumaça branca. Mas você sabia que nem sempre foi assim? Antes do século XIX, a fumaça nem sempre era usada. Em alguns casos, sinos tocavam ou mensageiros anunciavam a eleição. A fumaça só virou padrão porque era uma forma clara de comunicar com o povo, mesmo à distância. Mas aqui vai outro detalhe curioso. A fumaça não é só uma questão de queimar papel. Eles usam produtos químicos específicos e a fórmula exata é um segredo guardado a 7 chaves. Por quê? Será que é só tradição? Ou há algo mais simbólico ou até estratégico nisso? E se a fumaça errada sair por engano? Já aconteceu, sabia? Em 1958, a fumaça saiu cinza, confundindo todo mundo na Praça de São Pedro. O que isso diz sobre a precisão dos rituais do Vaticano? Agora, imagine o momento em que um cardeal finalmente recebe os 2/3 dos votos. Ele é levado a uma sala ao lado da Capela Sistina, chamada Sala das Lágrimas. O nome já dá um arrepio, né? É lá que o novo Papa, ainda atordoado, veste as vestes papais pela primeira vez. Mas por que Sala das Lágrimas? Porque dizem, muitos choram, seja de emoção, seja pelo peso da responsabilidade, ou talvez por medo do que vem pela frente. Porque ser Papa não é só sentar no trono de São Pedro. É carregar o peso de liderar 1,2 bilhão de católicos, lidar com crises globais e, às vezes, enfrentar inimigos que nem sempre estão à vista. Mas será que todos os papas estão prontos para esse momento? Ou será que alguns já entram na Sala das Lágrimas sabendo de segredos que prefeririam nunca ter descoberto? E aqui entra outra teoria que circula entre os mais curiosos. O que acontece com os cardeais que não são eleitos? Eles simplesmente voltam para suas dioceses e esquecem o conclave? Ou será que alguns levam consigo segredos que poderiam abalar a igreja? Há histórias de cardeais que, após o conclave, mudaram completamente de comportamento. Alguns se tornaram mais reclusos, outros mais críticos ao Vaticano. Em 2013, quando o Papa Francisco foi eleito, houve rumores de que um grupo de cardeais ficou insatisfeito com o resultado. Por quê? Porque Francisco, um argentino, representava uma ruptura com a tradição europeia. Será que esses cardeais sabiam de algo que o mundo não sabe? Ou será que o conclave de 2013 revelou fissuras no coração da igreja? Vamos falar de um aspecto que pouca gente considera: o papel das profecias no conclave. Você já ouviu falar da profecia dos papas, atribuída a São Malaquias, um bispo do século XII? Segundo a lenda, ele escreveu uma lista de 112 papas, cada um descrito por uma frase enigmática. O último papa da lista, supostamente, seria o sinal do fim dos tempos. O Papa Francisco, segundo alguns, seria esse último papa, descrito como Pedro, o romano. Mas Francisco é argentino, não romano. Então,
Por que a profecia ainda assombra tanta gente? E por que o Vaticano nunca comenta oficialmente sobre ela? Será que os cardeais, lá no conclave, discutem essas profecias em segredo? Ou será que elas são apenas uma distração para algo muito mais real e perigoso? Enquanto o novo Papa é apresentado ao mundo com o famoso Habemus Papam na varanda da Basílica de São Pedro, o conclave termina. Mas os segredos não. As cédulas de votação são queimadas, os juramentos de silêncio são reforçados e os cardeais voltam para suas vidas, ou pelo menos tentam. Mas sempre fica aquela sensação: o que eles não estão contando? Porque o Vaticano insiste em tanto sigilo, mesmo em uma era de transparência? E mais importante, o que acontece se um cardeal quebra o juramento? Há registros raros de cardeais que, anos depois, deixaram pistas sobre o que viram no conclave. Um deles, o cardeal Godfried Daniels, em 2015, deu uma entrevista sugerindo que um grupo de cardeais trabalhou nos bastidores para garantir a eleição de Francisco. Ele chamou esse grupo de Máfia de São Galo. Máfia. Uma palavra forte, não é? Será que era só uma figura de linguagem? Ou ele estava revelando algo que deveria ter ficado em segredo? Agora vamos dar um passo atrás e pensar no quadro geral. O conclave não é só um ritual religioso, é um evento que mistura fé, poder, política e, às vezes, medo. Cada papa eleito carrega o peso de uma instituição que sobreviveu a impérios, guerras e revoluções. Mas também carrega os segredos de uma igreja que nem sempre foi tão santa quanto parece. Desde os escândalos dos Borgia até as teorias modernas sobre conspirações financeiras no Banco do Vaticano, o conclave sempre foi um palco de tensão. E, no fundo, a pergunta que fica é: quem realmente controla o conclave? São os cardeais, guiados pelo Espírito Santo, como a Igreja diz? Ou há mãos invisíveis, talvez até fora do Vaticano, moldando o futuro da Igreja? Antes de terminar, quero te deixar com uma última reflexão. O próximo conclave, quando ele acontecer, será diferente de todos os outros. Vivemos em um mundo conectado, onde segredos são mais difíceis de guardar. Câmeras, drones, hackers, tudo isso torna o isolamento do conclave mais frágil do que nunca. E se da próxima vez algo vazar? Um vídeo, uma gravação, uma cédula perdida? O que o mundo descobriria sobre os rituais secretos do Vaticano? E mais importante, estamos prontos para lidar com essas verdades? Se você chegou até aqui, parabéns! Você acabou de mergulhar em um dos maiores mistérios da história. Mas agora é com você. O que acha que o Vaticano está escondendo? Será que o conclave é só um ritual sagrado ou há algo mais sombrio acontecendo lá dentro? Deixe sua opinião nos comentários, porque eu quero saber o que você pensa. E se esse vídeo te fez questionar tudo, dá aquele like maroto e se inscreve no canal, porque tem muito mais vindo por aí. Ativa o sininho para não perder nada. E me conta, qual segredo do Vaticano você quer que a gente explore no próximo vídeo? Até lá, fique de olho, porque a fumaça branca pode estar escondendo muito mais do que você imagina.